Jefferson Miola, bom dia, tudo bem? Opa, Mauro, bom dia. Um abraço grande para ti, Rebeca, outro para ti. Bom e uma dia, boa semana para nós, que seja. Queria começar contigo com um negócio fora da pauta, Miola. Não estava na nossa projeção, mas chegou aqui o Edgar Pitino, nosso homem das redes sociais, mandou dois posts no ex-Twitter, dizendo de uma ação. A Argentina vai escorregando cada vez mais de volta à ditadura. De uma ação que aconteceu quase que de maneira clandestina nesta madrugada. Olha aqui, deixa eu colocar no ar. É um post, este primeiro post, do Dante Lopes Foresi, que é um jornalista argentino, relatando que na madrugada passada, cercas e polícias na porta da Telam. O que é a Telam? É a agência pública de notícias argentina. Atuam de noite, como os grupos de tarefas da ditadura. Então, olha, realmente chocante. Eles estão cercando a agência de notícias pública da Argentina. Olha lá. Pondo cercas. E aqui, um grupo de jornalistas da Telam já se manifestando sobre esse ataque. Olha aqui. É também essa madrugada, deixa eu ver, esse post aqui é de agora das 7h48 da manhã, mas referindo-se ao evento da madrugada. Os trabalhadores da Telam impedidos de entrar na agência de notícias pública da Argentina pelo governo Milei. Vamos ver aqui, tem aqui um texto deles acima, falando, no meio da manhã a entrada da Telam foi vedada para... Da manhã, na verdade, é madrugada, né? No meio da madrugada, não manhã. Foi vedada para que seus trabalhadores não pudessem entrar nas instalações. Um meio de comunicação criado há 78 anos, gente, 78 anos, que é fundamental em todo o país, é fechado por um governo que demoniza os trabalhadores. E aí vai o texto, deixa eu colocar aqui a imagem das trabalhadoras, 3 trabalhadores e 2 trabalhadores da Telam. O sindicato de jornalistas. Então, agora estou vendo aqui, são representantes do sindicato dos jornalistas lá de Buenos Aires. Eles falam aparentemente não da Telam, mas da sede do sindicato de jornalistas de Buenos Aires. E também teria sido alvo dessa operação militar, não. Mauro? Não. Eles estão lá na sede do sindicato de jornalistas denunciando o que aconteceu na Telam, né? Não, entendi. Mauro, o vídeo não está para a gente na tela. Você está colocando na tela? Opa! Desculpa, perdão. Agora está. Ainda bem que você avisou. Está aí, de novo. Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciamos que a polícia está vallando Telam. Nosotros, sus representantes, los delegados, la comisión interna del sindicato está acá defendiendo este medio de comunicación que tiene más de 78 años de historia, donde los trabajadores y trabajadoras vienen todos los días a trabajar. Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión. Tá aí. Grave, hein, Miola? Gravíssimo, não é? Porque até me surpreendeu com a notícia, quando tu me mandasse o Twitter agora por alguns instantes, Mauro, porque não havia nenhuma discussão em âmbito administrativo ou judicial que eu tenha conhecimento até exatamente a noite de ontem, domingo, dia 3 de março. E aí a gente é surpreendido com esta operação a uma agência de notícias importantíssima, não só para a Argentina, mas para toda a região. Acompanho muito a Telam há muitos anos, especialmente nesses últimos meses críticos da ofensiva de Israel nos territórios palestinos, tem tido uma atuação bem importante, e é um gravíssimo ataque, não é, à imprensa, à liberdade de expressão. Imagina, estão fechando a Telam em última instância. Aquele cercamento é uma proibição de que os trabalhadores ingressem no seu local de trabalho e, portanto, produzam, não é, informações para a sociedade argentina. Eu acho que isso é uma escalada importante que está tendo. O Milei, ele tem pretensões napoleônicas, eu não diria
que as Forças Armadas estão em posições ainda de tomada do poder, não vejo muito assim, né, por maior que seja a selvageria do projeto do Milei. Acho que tem um fator de contenção que são ainda os setores civis da coalizão ultradireitista com o Maurício Macri, que em certo sentido não contém, mas estão no limite do que seria, digamos, a preservação da democracia argentina. A ministra de Segurança, que possivelmente está por trás desta operação, que tem uma mente hiperautoritária, que é a Patrícia Bullrich, ela é uma ex-montoneira, né, uma ex-montoneira que vira de lado, e depois que virou de lado, ela descambou, né, cada vez mais à direita, até chegar ao ponto de uma direita extremada, e ela tem posições super autoritárias. Imediatamente após a arrancada do governo em 10 de dezembro passado, ela já prescreveu uma série de medidas que era a preparação para os sucessivos choques que o Milei estava preparando. Ela correspondeu a essas medidas, né, legislativas que ele estaria adotando com os pacotes, também um plano autoritário de segurança, inclusive com proibição de reuniões e caracterizando qualquer evento que reunisse mais que 3 pessoas como, né, uma reunião conspirativa. Então acho que faz parte desta mente, né, doentia desta personagem e de um projeto econômico ultraliberal que pressupõe para sua viabilidade a violência e a repressão. Então é compreensível que estas medidas estejam avançando neste tom tão terrível e preocupante, porque se dá num contexto de imposição de um projeto ultraliberal que pressupõe, né, uma repressão brutal sobre a resistência popular, que não está aceitando isso, está tendo uma eficiência, inclusive, de pressão popular sobre o Congresso e impossibilitando que o Milei execute a pleno, né, esse plano que é um plano que faz da Argentina terra arrasada. Acho que a gente tem que acompanhar, já pedi informações, viu, Mauro, para amigos nossos da Argentina, para saber exatamente o que está acontecendo. Independentemente de qualquer coisa, é gravíssimo, e eu acho que os órgãos de imprensa, as instituições de imprensa brasileira, né, os grupos privados de mídia, as associações, estão convocadas a se manifestarem imediatamente e denunciar esta realidade e exigir, né, que o judiciário argentino imediatamente reponha as condições da legalidade e do direito de opinião e de expressão na Argentina. Nem Bolsonaro ousou fazer isso aqui no Brasil. Seria o equivalente a tirar, a fechar a Agência Brasil de comunicação. Olha aqui, ó, você vai lá na página da Telam agora, no site do Telam, tá assim. Olha página só. Em reconstrução, ou seja, eles derrubaram a página, não tem mais. Né? Não tem mais. Na verdade, é fechar um órgão de imprensa da Argentina. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. Miola. Fala, Rebeca, por favor, entra aí. Só uma pergunta aqui rapidinho, Miola. Eu dei mais cedo aqui a notícia de que a pobreza e a miséria na Argentina cresceram quase 60%. E esse cenário é muito semelhante à crise de 2002, quando o ex-presidente Fernando de la Rúa renunciou ao mandato na metade, né, daquele mandato. Embora hoje, né, a situação seja parecida economicamente, o contexto é diferente. Como que você avalia esse cenário lá na Argentina em relação aos próprios argentinos mesmo, né? Como que eles vão agir dentro de você que conhece bem, você que já foi lá? Olha, Rebeca, há um consenso, pelo menos na crônica política progressista argentina, e analistas com os quais eu venho conversando, de que há uma intencionalidade de parte do Milei em agravar esta situação de deterioração da condição econômica, de deixar a inflação escapar o controle totalmente. Ela já passou no mês de janeiro de 25%, há uma expectativa de que ela estoure ainda mais, há uma depressão geral do poder aquisitivo,
a classe média argentina, ela vem padecendo enormemente de dificuldades. Outro dia estava conversando com o Mauro, inclusive, sobre essa realidade de profissionais, professores universitários, funcionários públicos, né, setores médios da economia argentina, que tem seu poder aquisitivo corroído dramaticamente na questão de 2 meses, inclusive com dificuldades de já pagar planos de saúde, aluguéis, sustentar o dia a dia. Essa é uma realidade muito crítica, e segundo eu tenho ouvido, isto é parte, é uma intencionalidade do próprio Milei para ele justificar a imposição de um grande choque. E esse grande choque, segundo se avalia, é um projeto de dolarização em que estabeleça uma situação ultra favorável ao capital, em prejuízo de toda a sociedade argentina, porque vai dolarizar nesta condição exatamente, de salários sem poder de compra, né, e os capitais com seus preços de venda, de imposição dos seus valores de acumulação e de reprodução do capital por cima, né? Então eu vejo que é este um cenário, há uma situação que ela permite um certo controle político de um regime que vinha perdendo legitimidade, porque sofreu derrotas no Congresso, nas tentativas iniciais com a lei ônibus e outro projeto do decreto de urgência, e a partir daí, então, o establishment fez uma espécie de um resetou, digamos assim, né, o governo Milei, e passou a compartilhar, né, o controle do poder com o macrismo, que é o campo da direita tradicional próximo da ultradireita, eu diria que é uma direita extremada da Argentina, ultraliberal, que ela ainda não flerta com o projeto de imposição militar, mas esta ultradireita é que passa a tomar conta e evita, talvez aquele cenário que nós vimos em 2001, que a resultante da crise, ela foi uma perda de legitimidade, né, do próprio neoliberalismo e dos gestores neoliberais do ponto de vista do establishment argentino, e permitiu que surgisse o peronismo de esquerda, que aí é que inicia os governos do Néstor Kirchner e depois com a Cristina Kirchner. Esse cenário, ele está contabilizado, ele foi apreendido pelo establishment argentino, e, portanto, eles evitam que o Milei vá a um nível total de perda de condições de continuidade do seu governo, e para evitar exatamente que o beneficiário dessa crise pudesse ser, né, o campo progressista argentino. Mas é uma situação dramática. E há uma intencionalidade, eu insisto com isso. A crise, o aprofundamento da crise, ele é intencional, o governo está deixando a situação se deteriorar profundamente para justificar, aí sim, um choque ainda mais severo e profundo, né, no sentido de uma dolarização da economia argentina, ou algo parecido a isso. Vindo para o tema Brasil, a gente assiste desde sexta-feira, final da tarde, começo da noite, durante o fim de semana, essas revelações feitas a partir do depoimento, do que vazou do depoimento do ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, primeiro, e depois da agenda do general Augusto Heleno, que começou a falar. Não é? Então, o Freire Gomes foi depor na Polícia Federal na sexta-feira, ele que vinha mantendo silêncio, né, que teve uma postura passiva, ele disse que foi uma resistência passiva. Acho que tem mais cara de resistência, de passividade cúmplice, né? Aquela coisa que Milico sempre faz, né? E, gente, essa coisa de que Milico é corajoso é conversa fiada, viu? Conversa fiada. Eles são muito covardes, né? Os milicos em 64 foi assim, a maioria ficou em cima do muro, ficou quieto. A hora que definiu que iam ganhar, o golpe ia ganhar, todo mundo aderiu. O Freire Gomes achava um pouco nessa batida também, né? Então, mas ele revelou que ele confirmou a existência de várias reuniões sobre a minuta do golpe, que o Bolsonaro e o bolsonarismo vinha vendendo como um raio em céu azul, e afirmou, isso foi importante, que o Bolsonaro deu ordem direta a ele, como comandante do Exército, para não desmontar os acampamentos golpistas. No mesmo fim de semana, está todo mundo lembrado dessa foto da Polícia Federal ali diante do apartamento do Augusto Heleno, e aí nesse malote aqui tem uma agendinha lá dentro, né? E a agenda falou à Polícia Federal que tinha na agenda um roteiro do golpe, de ataques ao judiciário, e PF falava até em prisão de delegados da Polícia Federal que resistissem ao golpe. Como é que você vê o cenário militar neste momento aí nas apurações relativas à tentativa de golpe 2022, 8 de janeiro de
de 2023. Como é cândido a gente ver um general Augusto Heleno com o meu diário. Não é mesmo? Onde no meu diário ele descreve nada mais nada menos, né, do que um plano de ataque, de conspiração contra a democracia, com detalhes, né, muito ricos, inclusive. E o Augusto Heleno, ele inclusive fazia parte daquele setor dentro dos golpistas que entendia que deveria haver uma ação prévia à eleição, ou seja, fecha o regime antes que o povo se pronuncie, pare com essa bobagem, vamos lá, vamos fazer isso agora, né, sob o pretexto de que aquilo era uma antecipação à fraude que estava armada pelo TSE, essa doideira do personagem. Mas ele se complica muito com esse diário, né? E fica muito complicada a situação do Augusto Heleno, porque ele, inclusive, tem uma situação que ela é materialmente, né, muito mais grave do que a dos outros que tentaram se esquivar em relação à minuta do golpe. Porque no caso dele é manuscrito, é a letra dele, não é? Da lavra dele, que concebe um plano, inclusive que é um plano com uma perspectiva autocrática ainda mais fechada do que a minuta do golpe. Né? Então acho que se complica muito. Eu acho assim, tá, Mauro? Eu acho que a situação dos militares, ela de maneira geral, ela está bastante complicada, né, a partir da operação de algumas semanas atrás, quando 5 generais foram indiciados ou chamados a depor e mais um almirante da Marinha. Né? Não é nada trivial. Esta quantidade de militares deste escalão, né, com a patente de oficial general, além dos coronéis, né, estarem submetidos, né, ao escrutínio judicial em relação a atentados contra a democracia. Eu acho que isto não é nada pequeno. Inclusive, ex-comandantes, né, das forças, tanto a Força Terrestre quanto a Força Naval, né, provavelmente serão indiciados, serão processados, condenados e presos, dada a robustez e a contundência do que a gente tem. Isto, no entanto, não responde, na minha percepção, a uma caracterização mais totalizante sobre a problemática militar e a tentativa de golpe. Uhum. Por quê? Porque ela circunscreve, ou vinha circunscrevendo, a identificação dos implicados a um punhado de oficiais que, por razões que eu não sei exatamente quais, mas a gente pode até deduzir que são aqueles que tiveram mais proeminência durante o processo nos últimos 4, 5 anos, ou são aqueles que pertencem ao porão do porão, têm menos capacidade de articulação interna, têm menos sangue azul, digamos assim, do que o Exército. Quando eu falo sangue azul, uma comparação imediata é o Mauro Cid, o pai dele, Lorena Cid, que está imunizado. Né? Então, esses, de qualquer maneira, foram pegos. Eu acho que esse cordão sanitário, pelo que eu sei, tenho escutado, inclusive, ele gerou desacertos e tensões internas na caserna. A expressão dessas tensões internas, ela é a do general Teófilo, que o general Teófilo, ele depôs na semana passada, e neste depoimento ele invoca o princípio da obediência à hierarquia para dizer que para justificar a participação dele em atos criminosos durante o governo Bolsonaro. Não sei se você recorda disso. E ele diz: eu reuni sim com o Bolsonaro para tratar do plano de golpe a mando do meu comandante, que é o comandante-geral do Exército, o general Freires Gomes. E eu fui lá para reunir com o Bolsonaro, portanto, mandatado e ordenado pelo meu chefe. Quando ele invoca isto, Mauro, a leitura que eu faço é que ele arrasta a instituição para a cena do crime. Ele não trata mais de uma atitude individual. E este gesto de atrair a instituição para dentro para a cena do crime, ela tem uma mensagem explícita, que é: as Forças Armadas institucionalmente estiverem implicadas com tudo o que aconteceu. E, portanto, o recado implícito, que chega a ser até uma chantagem, é: ou salvemo-nos todos, não é? Ou vamos todos para o inferno. Isto cria uma chantagem interna. O depoimento do Freire Gomes, na minha percepção, ele é um depoimento que, para ser aceito como válido, ou ele depende de uma enorme generosidade do sistema judicial brasileiro, policial judicial brasileiro, porque ele, notadamente, no mínimo, ele teria prevaricado. E se ele testemunhou crimes, e ele, como um oficial das armas,
né, que tem uma função, inclusive na invocação do artigo 142, que eles tantos defendem. Se fosse para ser a garantia dos direitos dos poderes constituídos, ele deveria dar uma voz de prisão, segundo o critério deles, inclusive. O critério deles reforça ainda mais. Oi? Viola, desculpa te cortar seu raciocínio. Mas como você vê essa questão da anistia, né? Ainda falando sobre esse tema, depois do ato de domingo, né? Como você viu o desenrolar desse pedido da não anistia na semana passada? Sim. Eu já te respondo e só concluo. Então, o Freire Gomes, ele ou dependeria de uma perspectiva muito generosa de parte do sistema judicial e policial para dizer que ele não cometeu o crime, ou então ele dependeria desse acordo geral, esse cordão sanitário que imuniza alguns militares em detrimento de outros, né? Porque até, convenhamos, ele, além de ter subscrito um comunicado ofensivo das Forças Armadas, os chefes das 3 forças, no dia 11 de novembro, defendendo a manutenção dos acampamentos na frente do quartel-general do Exército, dos outros quartéis em todo o país, né, e desobedecendo uma ordem judicial, ele, no dia 29 de dezembro, vejam só, 2 dias antes de terminar o governo, ele se opôs, ele impediu a remoção dos acampamentos. E isto foi fundamental para que no dia 8 de janeiro, já durante o governo Lula, né, a horda dos criminosos saísse do acampamento, que ele exigiu que fosse mantido, para fazer tudo o que fizeram, que a gente viu. Então, veja que é muito difícil, inverossímil essa posição do Freire. A gente não conhece o depoimento. E nesse contexto, Rebeca, aí eu entro para te responder, a minha hipótese é de que, bom, como se aproxima muito a apuração da Polícia Federal, ela permite fazer um mapa, essa cartografia da tentativa de golpe, onde a institucionalidade militar está envolvida, com os comandos envolvidos, ela coloca os militares diante dessa situação que o general Teófilo apresentou, né, que essa disjuntiva, ou vamos todos, ou salvemos-nos todos. E a anistia, desse ponto de vista, né, ela é talvez a bandeira de luta que o Bolsonaro lançou no dia 25 de janeiro, mas ela, mais além de servir ao próprio Bolsonaro, aos seus comparsas, e aqueles, tanto civis quanto militares, e aqueles que já estão presos pelos atos de 8 de janeiro, essa anistia é providencial para as Forças Armadas. Providencial. E aí é uma questão que eu me coloco, que é a capacidade, se eventualmente as Forças Armadas, elas encampam a bandeira da anistia, porque é uma bandeira extremamente fundamental para preservar a sua coesão, a sua unidade institucional, né, e salvar os seus, né? Se ela encampa essa bandeira, eu acho que nós vamos entrar num cenário, né, que é um cenário, né, bastante complexo, para não dizer perigoso, inclusive, né, porque isso poderá evoluir no sentido de um impasse institucional. E para conceder anistia, só para dizer, o STF já vem se pronunciando, se antecipando em posicionar, o que é equívoco, eu acho que é errado os ministros do STF ficar se antecipando posicionamentos sobre matérias que vão chegar a eles, não pode, isso é errado, mas já se antecipam dizendo que não passa. Só que a Constituição, ela não vê proibição de se conceder anistia para quem atenta contra a democracia. Ela permite a anistia, é uma atribuição do Congresso brasileiro, uma lei ordinária, portanto, maioria simples para aprovar isto, não é quórum de mudança constitucional, ou de lei complementar, é lei ordinária, maioria simples, e só existem vedações em relação à concessão de anistia pelo Congresso em 3 casos, ou para tráfico de drogas e entorpecentes, ou para terrorismo, ou para, né, crimes hediondos. Mas para atentados contra a democracia, isso não está concebido na Constituição. Eles podem estar sendo evocado, né, a jurisprudência daquela revogação Daniel Silveira, né? Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. Aquilo está sendo evocado. Agora, veja que isto não é uma situação que está previsto na Constituição. E aí eu encerro dizendo, a partir disto, que se o STF faz isso, e é compreensível que possa declarar uma inconstitucionalidade, desse ponto de vista do que está argumentando, isto é mais água no moinho dos argumentos da extrema-direita, né, no aguçamento, no agravamento da crise e do conflito, e da capacidade de mobilização que eles possam ter, porque a caracterização matricial que eles fazem, que eles são perseguidos pelo sistema,
há uma ditadura do STF, né, e que impede que eles possam voltar a governar o país, porque o STF, nesta aliança com o comunismo, né, que é o governo Lula, né, vem atacando, né, impedindo que a direita, né, assuma o poder no país. Então eu vejo um pouco esse cenário, né, não sei se ele está um pouco avançado no tempo, mas eu acho que é um cenário que eu analisaria. Miola, a gente virou, sabe o quê, Rebeca? Adicto de miola às segundas-feiras. Não vivemos as segundas mais sem miola. Assim, abrir a semana com esse teu olhar aí, seu balanço. É sempre fundamental para nós. Obrigado, viu, Miola? Obrigado a vocês, um abraço, bom dia, boa semanada, meus amigos. Boa semana. Você também, Miola, abraço. Então. Um católico para um presbiteriano, saudações e viva a vida das mulheres brasileiras, né? Viva a vida. Viva a vida das mulheres e das meninas brasileiras e das pessoas que podem gestar diante de um estupro, não é? É isso aí. É isso aí. Um abraço. Boa semana. Bom dia para vocês, muito obrigado pelo gentil convite, foi um prazer. Obrigado a você. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, Rebeca, muito impactante essa entrevista com ele, né? Muito. Demais, demais. Programão, inclusive, né, nessa nossa segunda-feira aqui no Fórum Café. Muito obrigada. Já agradecer a todos vocês que ficaram até aqui com a gente. E como disse a Veranice Ferreira aqui agora há pouco, vamos para o Fórum Global. Vamos lá. Falar de Argentina. Claro que vai falar de Gaza também, mas o tema hoje é Argentina. Fica aí, vai para o Fórum Global. A gente volta amanhã com muita notícia, muita informação, muito giro. Amanhã estarão com a gente José Genuíno e Gilberto Maringoni. Beijão. Tchau, tchau. Beijo grande.